Irmãos, bom dia. Mais uma vez eu voltei para ler para vocês as 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia. E hoje o assunto é um assunto bom. É um assunto bom, todo o assunto da Bíblia é bom e é importante. E nós precisamos dele. Precisamos ler mais a Bíblia, ler com atenção a Bíblia. Tem os 4 evangelhos, os 4 evangelistas que nós precisamos ler. Tem Apocalipse que a gente precisa ler com atenção. Tanta coisa acontecendo, meus irmãos. Tanta coisa acontecendo. E muitas coisas acontecendo por causa da nossa fé que está pouca. Na Semana Santa, você vai numa igreja fazer uma devoção, porque hoje é dia de lavar pés. Ontem foi dia das dores, celebração. Chega na igreja da tristeza, meus irmãos. Eu sei que todos andam cansados, porque trabalham, porque tem seus problemas, mas chega lá meia dúzia de fiéis. Ai, meu Pai, como é triste. Me dá vontade de eu sozinho me transformar numa 100. Mas faz parte, meus irmãos. É assim mesmo. Um dia, o coração de vocês todos vão abrir, vocês vão começar a ir para a igreja. Porque sabe que a igreja somos nós. Nós precisamos estar lá. O Pai está lá esperando por nós. Bom, Ele está em qualquer lugar. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Mas a gente precisa ir na casa dele, que é a igreja. Não importa seja na minha, seja em qualquer igreja, mas porque o Pai é um só. As igrejas mudam de nome, mas o Pai, Ele é um só. Agora, precisamos procurar, enquanto há tempo. O que significa pobres em espírito? Esse texto de Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, dá lugar a uma falsa interpretação que é totalmente contrária à intenção de Jesus ao pronunciar essa primeira bem-aventurança. É que muitos entendem pobre de espírito como sendo a pessoa mentalmente desequilibrada, que não tem consciência do que é certo e do que é errado. Para outros, pobre de espírito é a pessoa que não se atira à luta em pobres de espírito. A lutar em pobres de espírito é a pessoa que não se atira à luta em busca de dias melhores e por isso não cresce na vida. Ou é busca de dias melhores e por isso não cresce na vida. Ou é a pessoa apegada às coisas rasteiras, materialistas e fúteis. Os tradutores da Bíblia sabem muito bem que essa frase de Mateus é uma das mais difíceis para se traduzir. As traduções são aproximativas. Veja alguns exemplos. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Primeiro, bem-aventurados que são pobres em espírito. Depois tem bem-aventurados os pobres de espírito. Depois tem os bem-aventurados que não têm espírito de pobre. Bem-aventurados os pobres de coração. Felizes os que reconhecem sua pobreza. São muitos afortunados os humildes. É bom lembrar que São Lucas, ao relatar as bem-aventuranças, escreveu simplesmente: bem-aventurados os pobres, sem nenhuma qualificação. No Antigo Testamento, às vezes a riqueza aparece como recompensa de Deus a seus servos fiéis. Assim, Abraão era rico, como também Jó, o qual, passada a aprovação, recupera sua riqueza. Mas pouco a pouco, Deus vai se revelando como aquele que levanta do pó e o fraco e do monturo, o indigente, para colocá-lo em lugar de honra. A própria legislação mosaica vai tutelar os direitos dos pobres, das viúvas e dos estrangeiros. Às vezes, na literatura sapiencial, a pobreza é considerada como consequência da preguiça,
Mas nos profetas, os pobres são tidos como os oprimidos, que precisam de justiça. A Bíblia fala, quando fala da pobreza, não está se referindo à miséria, que é sempre algo contra os planos de Deus. Trata-se de uma vida modesta e desapegada, mas com todo o necessário para uma vida humana digna. O ideal econômico de sua vida cristã está descrito em Timóteo 1, versos 6 ao 7. Nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Verdade, meus irmãos. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Meu Deus, faça com que eu me desapegue dessa coisa que é o dinheiro. O retrato do pobre em espírito pode ser esboçado. Ele aceita a pobreza, vive o desprendimento e renuncia à cobiça. Através das provações sofridas, aprendeu a confiar somente em Deus. Tem uma real necessidade de Deus e sente pobre, insatisfeito diante das coisas e riqueza deste mundo. Por causa disso, busca uma riqueza maior, espiritual e verdadeira. É essa riqueza que eu quero, espiritual e verdadeira. É como diz que os ricos podem viver essa bem-aventurança. E como é que podem os ricos viver essa bem-aventurança? O caso de Zaqueu é emblemático. Quando ele falou em partilhar os bens, em reparar as injustiças a respeito de Jesus, foi: haja hoje a salvação entrou nessa casa. Lucas capítulo 19, versículo 9. Converter-se ao pobre, aderindo à causa do pobre, é abrir o coração para Deus. Sim, meus irmãos, eu quero abrir meu coração para Deus. Porque eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou de Deus. Sou falha demais. Muita falha. A gente é falha. Mas eu me considero uma pessoa de Deus. Eu vou ler mais um capítulo porque ainda... Vai ser muito grande. 58. Pedi e receberei. É assim que acontece sempre. É assim que acontece sempre. Essa pergunta se baseia nas promessas de Jesus, falando do coração, da oração da súplica. Pedi-vos será dado, buscais e acharei, batei-vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Está em Mateus 7, versículo 7. Essas palavras idênticas encontramos no texto paralelo de Lucas 11, versículo 9. O que dizer aquelas orações, novenas, etc., que interpretam literalmente essas palavras, propõem aos fiéis orações fortes, poderosas, infalíveis, para conseguir algo impossível. Estudando as obras do nosso fundador Santo Afonso, o padre Paulo César Carrara responde que, sendo Afonso fiel à Santa Escritura, não afirma que recebemos qualquer coisa que pedimos a Deus. Se fosse assim, Deus ficaria à mercê de nossos caprichos e interesses egoístas. Teria que cumprir a agenda de nossos desejos, submetendo-se a nós. Então, o que devemos pedir a Deus com a segurança de que recebemos? Ah, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor a tua sabedoria, a tua fortaleza, o teu poder eu não quero, poder é Deus que tem. Eu quero ter sabedoria, fortaleza, entendimento. Eu quero entendimento e fortaleza. E saúde, paz. A oração que Deus sempre atende é aquela na qual pedimos as graças necessárias para a nossa salvação, porque se trata do bem maior de Deus que Ele nos pode conceder.
fazer-nos participar de sua vida, admitindo-nos a comunhão com Ele. Nisso consiste o bem maior ao qual devemos aspirar, a comunhão com Deus. E ela é o maior fruto da oração, verdade. A gente tem que pedir a comunhão com Deus. O resto vem por acréscimo. Santo Afonso não nos ensina a ser ingênuos, infantis em relação com Deus, como é o caso daquele que exige de Deus a satisfação de todos os seus desejos que creem. Não, Afonso nos quer adultos e nos encoraja a buscar e nós a orar, buscando as graças necessárias para a nossa salvação. Assim ele entende o texto de Lucas, o 11, no versículo 9. Pedi-vos será dado, buscais e achareis, bateis e vos será aberto. Se perseverarmos na oração, Deus acabará nos introduzindo no seu ministério, no qual seremos salvos. A promessa divina de atender nossas orações não serve para as graças temporais, mas somente para as espirituais, necessárias ou úteis para a salvação da pessoa. E se formos pecadores, recebemos o que pedimos na oração? A pergunta tem sentido, porque lemos em João 9,31 que Deus não ouve, não atende, não escuta os pecadores. Isso diz um cego de nascença, que foi curado por Jesus, afirmando diante dos fariseus que o milagre não teria acontecido se seu autor fosse um pecador. Mas ele falou assim quando ainda não estava iluminado pela graça. Explica São Tomás de Aquino. Aliás, o próprio Evangelho já dá a resposta na história do publicano que rezou: Senhor, tem piedade de mim, pecador. E voltou para casa justificado. Claro que Deus perdoa nossos pecados. A pergunta tem sentido, sim. Deus ouve nós, claro que Ele ouve. Mas nem tudo que a gente pede a gente é digno de receber. Deus dá a hora que Ele achar que deve dar, não é a hora que nós queremos. Quem somos nós para pedir uma coisa e querer brigar com Deus porque Ele não nos deu? Conforme ensina Santo Afonso, se o pecador buscasse a ajuda de Deus para permanecer no seu pecado, não seria atendido. Por exemplo, se alguém pede a Deus para se vingar do inimigo, essa oração jamais será atendida, porque contradiz a salvação que Deus quer conceder a todos. Deus não quer o mal, em nenhuma hipótese. Quando, pois, o pecador é atendido? Quando pede por sua salvação. Isso. A promessa de Jesus foi feita a todos. Quem pede, recebe. Está em Lucas 11:10. A força da oração não se encontra no mérito de quem ora. Por isso, Santo Afonso aconselha os pecadores a não desanimarem. A força da sua oração está unicamente na misericórdia de Deus que, por sua bondade, prometeu atender aquele que ora. Não é necessário ser amigo de Deus para orar. A oração nos honra, nos torna seus amigos. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Uma família inteira rezou pela saúde de um de seus membros. E aconteceu que ele ou ela veio a falecer. As orações foram inúteis? Claro que não. Não valeram de nada? Valeram sim. Deus simplesmente as ignorou? Também não. Longe de nós pensar dessa maneira, pois Deus é nosso Pai, principalmente nas horas difíceis. Temos que acreditar que na sua bondade Deus concedeu à família outras graças, como aceitar com serenidade a separação, crescer na fé e na confiança, maior união entre as pessoas, etc. Lembre-se do provérbio: Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus é generoso. Graças a Deus. Essas são as palavras do Senhor. Glória a Deus. Eu parei nos 50, li os 57 e os 58. E vou parar porque eu preciso mandar